E aí, pessoal, chegamos para mais uma aula, tá? Continuação do princípio de Le Chatelier. Então, lembrando que uma reação química ela estabelece em equilíbrio quando a reação direta e inversa são constantes, tanto velocidade quanto concentração. O Le Chatelier vem para dizer que existem alguns fatores que vão alterar. A gente já viu na nossa primeira sobre concentração, quantidade, pressão, quantidade de moléculas, e agora a gente vai ver temperatura, o terceiro fator que o Le Chatelier ele vai expor que pode alterar essa reação química. E aí nessa temperatura a gente vai ter que considerar o fator positivo e negativo, ou seja, toda vez que a reação ela for positiva, significa que ela é endotérmica, ou seja, ela absorve calor. Toda vez que a reação for negativa, significa que ela é exotérmica, ela libera calor, ok? Tá, como que a gente vai ver isso na prática, na equação, na reação química? Olha só, eu tenho aí uma reação que é positiva, então ela é endotérmica, correto? Se ela é endotérmica, professora, sempre vai vir um valor na reação? Na maioria das vezes, mas pode ser que venha esse valor incluso na reação química, aqui no meio, não importa, tá? O que importa é que vai ter, ele liberou ou ele absorveu. E aí sim, toda vez que eu falo, então vamos nós, ela é endotérmica. Se eu estou dizendo que eu aumentei a temperatura, para onde que vai se deslocar essa reação? Bem, ela é endotérmica. Se eu aumentei a temperatura, toda vez que eu falo isso, a reação vai se deslocar para o lado direito. Então, desloca para o lado direito. E por que para o lado direito? Porque quando eu aumentei a temperatura do sistema, significa que eu formei mais produtos. Então, a velocidade deslocou para eu formar mais produtos. E o produto está do lado direito. Abaixei a temperatura. Então, eu diminuí a temperatura desse sistema. Vai se deslocar para o lado contrário. Então, se desloca para o lado esquerdo. Tá? Então, vamos nós, hein? Primeiro passo, quando eu vou analisar uma reação para saber temperatura, é saber se ela é endotérmica ou exotérmica. Endotérmica se for positivo, exotérmica se for negativo. Pois bem, estou com a minha reação e eu quero saber. Aumentei a temperatura, olhei, ela é positiva, ela é endotérmica. Bem, ela é endotérmica, eu aumentei a temperatura, eu aqueci mais, então ela vai formar mais produtos. O produto está do lado direito, então desloca para o lado direito. Abaixei a temperatura, eu diminuí a temperatura desse sistema. Se eu diminuir a temperatura, ele teve força para produzir mais produtos? Não. Então a velocidade desloca para o lado esquerdo, tá? Então fica aonde está. Tudo bem? Pois bem, a mesma reação, tá? Só que agora ela sendo exotérmica, como que vai se comportar? Vamos ver. Exo, liberou. Então, se eu aumentar a temperatura dessa reação que é exotérmica, ela vai deslocar para o lado esquerdo, tá? E o porquê isso? Porque ela não é exotérmica, não significa que ela libera mais calor. Então, se eu estou aumentando a temperatura dela, ela vai deslocar para o lado dos reagentes, porque ela está liberando, tá? Então, desloca para o lado esquerdo. E se eu abaixei a temperatura desse sistema, como que eu vou fazer? Bem, eu abaixei a temperatura, ela é uma reação que ela está liberando calor, então ela vai ter mais força para produzir mais substâncias, para formar mais produtos. Então ela se desloca no sentido dos produtos, para o lado direito.
Certo, pessoal? Então, para retornar aqui sem esquecer, por favor, tá? Toda vez que eu falar em temperatura, eu tenho que olhar os sinais. Se for positivo, endotérmico. Se for negativo, exotérmico. E aí? Se é endotérmico, se eu aumentar a temperatura, produz mais. Então, vai para o lado direito. Se eu baixar a temperatura, retorna. Fica no lado esquerdo. Exotérmica. Se eu aumentar a temperatura, lado esquerdo. Se eu abaixar a temperatura, tá liberando calor, porque o exotérmico produz mais, vai para o lado direito. O contrário, ok? Beijo e até a próxima aula.